Eu tive um ex-namorado e a gente Uhum. ficou, acho, uns 5 anos mais ou menos, mas ficou naquela coisa de briga, de volta, de termina. Depois disso, quando eu terminei mesmo, eu fiquei com a pessoa uns 2 meses, só que aí eu também terminei, eu falei com ele que era melhor terminar antes do que ele se apegar muito a mim, começar a gostar muito de mim, e eu não, talvez eu não iria gostar, eu já fui e terminei. O que exatamente nesse momento você gostaria de olhar? Nesse momento acho que eu vou no em relacionamento. Eu quero ter um relacionamento, mas no momento eu tô sozinha, né? Há uns 9 anos já sozinha. Mas na hora que, tipo, se eu tiver com uma pessoa, eu sou muito insegura, eu fico muito ciúmes, e também eu sou muito, Uhum, eu acho que sou muito carente, eu quero muita atenção, eu quero muito carinho. E às vezes a uhum. pessoa não me dá, e aí, tipo, aí eu fico lá no cantinho, magoada. Mas, E há tipo, 9 anos você está sozinha. isso. Eu tive um ex-namorado e a gente Uhum. ficou, acho, uns 5 anos mais ou menos, mas ficou naquela coisa de briga, de volta, de termina. Depois disso, quando eu terminei mesmo, eu fiquei com a pessoa uns 2 meses, só que aí eu também terminei, eu falei com ele que era melhor terminar antes do que ele se apegar muito a mim, começar a gostar muito de mim, e eu não, talvez eu não iria gostar, eu já fui e terminei. E Mas você terminou por medo de se envolver com ele ou por ah, realmente perceber que ele estava se envolvendo contigo? então, não sei, esse meu primeiro namorado, eu não queria namorar com ele. Só que aí Tá. acabou que ele, não, fica comigo, vou fazer você gostar de mim e tal. Só que eu queria terminar, porque eu falei assim, não, eu não gosto tanto de você como você de mim. Já queria sair também logo. Aí a gente acabou ficando. E eu não dava muita importância a ele. Uhum. Aí foi depois que ele terminou comigo. Na verdade, ele ligou para minha irmã, terminando com minha irmã pra falar comigo. Na hora que ela falou assim: ele ligou, falou que tá terminando, o que vocês arrumaram? Na hora quando ela falou, parece que o meu mundo caiu. Naquele momento eu pensei assim, meu Deus, mas eu gostava dele. Aí fiquei muito mal, desesperada, querendo falar com ele para voltar. E aí eu não conseguia falar. Aí foi passando os dias até que a gente conversou de novo. Eu implorei para voltar. Tá, a gente voltou, só que aí foi aquela coisa. Ele não me tratava mais como antes, não gostava de levar eu para os lugares junto. Teve uma briga e aí eu resolvi terminar porque eu não aguentava mais viver daquele jeito, né? Eu não estava feliz, só que eu não queria largar de jeito nenhum. E aí depois eu conheci esse outro rapaz, né? Fiquei uns 2 meses com ele. E aí antes daquilo se desenvolver muito, eu já fui e terminei, né? E também eu conheci uma outra pessoa, que na verdade é um ficante, que até hoje a gente fica. Só que, assim, eu queria muito ter um relacionamento sério com ele, só que ele já falou que não quer, entendeu? Só que tudo Uhum. começou por causa desse ficante quando eu te procurei, não tem? E aí ele começou a vir mais pra cá e veio até na minha casa. Só que nessa dele vir aqui em casa, eu acho que eu meio que entendi, tipo assim, não, é meu namorado, né? E aí começou toda aquela insegurança, tipo, quando ele vinha pra cá, eu não queria, tipo assim, que as minhas amigas vissem ele, eu não queria apresentar ele pra ninguém. Acho que de Uhum. tanto medo dele se interessar por outra ou por minhas amigas, não sei, alguma coisa assim. E aí aquilo Uhum. já tava demais, não tem? Meu Deus, como que eu ia ter um relacionamento com uma pessoa daquele jeito? Aí depois disso, melhorei um pouquinho, né? Eu acho que também eu tava com muita ansiedade. Ele já deixou claro que não quer nada comigo, eu acho que já fui entendendo um pouco. Então, esse negócio de, ele não pode ver ninguém, minhas amigas e tal, já não é mais tanto. Mas também é porque eu acho que tem tempo que ele não vem mais pra cá. Só que eu penso, talvez se eu tiver realmente um outro relacionamento,
talvez eu sinta essas coisas de novo, né? Como que você entendeu que você precisa sentir ciúme, que você é carente, que você precisa se sentir insegura? Que eu saiba, assim, que eu veja, não tem ninguém, assim, com esse padrão de ciúmes, de carência. Não sei se pode ser porque esse meu primeiro namorado que eu terminei, ele me traiu. Não sei se talvez Hum, pode ser por uhum. causa disso. Esse primeiro que você ficou 5 anos com ele? Isso, sim. E ele Ele te me traiu logo no começo? Como é que foi? No primeiro 1 ano, mais ou menos, era aquela mil maravilhas comigo, né? Depois que ele tinha terminado comigo, quando a gente voltou, foi nessa época que ele me traiu, entende? E foi a partir daí que você começou a sentir esse ciúme e essa É, insegurança? É? porque Foi a partir da traição. antes dele terminar comigo, como eu te falei, eu não tava muito aí pra ele. Se ele saísse sozinho, se ele ficasse com outro, não tava nem aí. Só que depois, tipo, ele terminou daquele jeito, eu fiquei mal mesmo. Depois daquilo, quando a gente voltou, é que eu comecei a ser, tipo assim, muito apegada, eu queria sempre estar junto, eu queria a atenção dele, o carinho dele, só que ele já não me dava mais isso, né? E o sentir por ele, né? Você falou que você não gostava dele, que percebia que ele gostava mais de você do que você dele, né? Essa dificuldade de gostar, digamos assim, ela existe há mais tempo em você ou você também percebeu nesse primeiro relacionamento? Eu acho que eu percebi nesse primeiro relacionamento. Até Tá, porque eu lembro que a gente conversou algumas vezes. Eu acho que ele foi se interessando por mim, então ele queria namorar a sério. Aí eu lembro que uma vez a minha irmã veio e falou assim: Ah, ele tá lá, ele quer conversar com você. Eu acho que ele quer namorar com você, é sério. Aí, tipo assim, eu não queria de jeito nenhum, de jeito nenhum. A minha irmã me puxou pelo braço. Eu acabei indo e depois a gente acabou começando a namorar. Só que eu já queria que terminar. idade você tinha nesse momento? Eu acho que eu tinha 18 anos. Antes dessa situação do primeiro namorado, assim, como é que é essa questão de confiança em relação às pessoas? Eu acho que eu sou bem desconfiada. Assim, qual que é a primeira cena, o primeiro momento, assim, que você sentiu essa desconfiança? Ou talvez que você, entre aspas, né, tenha se sentido traída? Eu não consigo. Não? Pode ser, né? Mas eu não consigo agora, nesse Uhum. momento. Trazer nenhuma cena. Tá bom, tá tudo certo. Você me diz, então, que você sempre foi desconfiada. Eu creio que sim. Tem alguma memória, Letícia, de sentir dentro de você que você não podia confiar em determinada pessoa, em determinada professora, amiga, colega, mãe, irmã, sei lá, enfim? De um primeiro momento, não, mas tipo assim, se uma amiga me contar alguma coisa ou ficar falando das coisas, eu já começo a desconfiar, não sei. Mas tipo assim, Tá. não tem um momento certo de que eu me lembro que isso começou, entendeu? É como se fosse um sexto sentido. Não, tem alguma coisa de errado aí. Quando você olha em relação afetiva do teu pai e da tua mãe, o que que você lembra, o que que você sente, assim, quais que são as memórias da menininha em relação ao pai e à mãe? O meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses de idade. Então eu não cheguei a Tá, conhecer meu pai. Quando a gente era mais nova, daí a minha mãe foi trabalhar fora e a gente ficava mais com o avô e a avó. Depois, quando eu tinha, acho que uns 7 ou 8 anos, a minha mãe arrumou outro namorado, né? Outro marido. Eles viviam bem, mas depois também brigavam muito. E eu sempre via minha mãe, tipo assim, como a chefe, minha mãe que mandava tudo em casa, entendeu? E também eu não tinha muito apego ao meu padrasto, porque era como se eu não visse ele como meu pai. Depois de maior, eles brigavam muito, minha mãe e ele, entendeu? e tinha essa coisa da desconfiança, tipo, eles desconfiavam um do outro ou não? Geralmente era por outros motivos, mas eu acho que a minha mãe era um pouco sim também, desconfiada, que às vezes quando ele saía, aí eu lembro que às vezes ela ficava, ah, você tava onde? Você tava
continuou. Agora eu lembrei. É como se você repetisse, então, esse padrão da tua mãe. É, E aí, quando você olha para o relacionamento da tua vozinha com teu avô ali, o relacionamento deles, como é que era? Né? eu não consigo me lembrar muito, mas eu sei que os dois eram bastante briga também. E a tua avó também tinha esse padrão de desconfiar do teu avô ou não? Isso, eu não sei te falar isso. Não sabe. Mas tinha bastante briga, a memória é de briga, assim. Isso. Uhum, uhum. E aí a tua avó e o teu avô ficaram juntos, assim, ou teu avô morreu antes da tua avó? Meu avô faleceu tem uns 2 anos. Tua avó ainda tá aí com Tá. vocês. E ela não fala essas coisas assim de homens, de que você não pode confiar, de que você tem que cuidar. Tua avó tem algumas crenças nesse sentido ou não? Ela fala assim, não. A não ser que ela falou quando eu era novinha, talvez que eu não me lembre, né? Mas então, a partir dos 8 anos, quando a tua mãe se casou de novo, então com esse homem, né, com esse padrasto, foi quando você começou a ver a desconfiança no relacionamento, digamos assim, né? Uhum. E você se lembra o que você sentia quando o teu padrasto chegava, que daí tua mãe começava com aquela história de onde é que você foi, o que você tá fazendo? Não consigo me lembrar como eu me senti. E o que, não sei se a tua mãe fala, como que ela sentiu, assim, essa saída do teu pai da vida, de certa forma, né? Você tem essa percepção? O que é para tua mãe ter vivido isso? Não. Mas ela sempre falava, tipo assim, eu sempre fiz de tudo pra cuidar de vocês, pra não deixar faltar nada. Eu lembro também que ela falou que quando ele tinha falecido, nós éramos 3 irmãs, né? Então ela tinha 3 meninos. Aí o pessoal queria adotar a gente, que ela não deixou. Só que às vezes ela falava assim, talvez era melhor ter dado vocês pros outros. Minha mãe Agora é faz muito pouco tempo ou antes, quando você antes, era menorzinha ainda? antes. Ela Mas é falava uma frase que fica ali na tua mente. assim. A minha mãe Uhum, é muito nervosa, né? Então quando ela começava a uhum. xingar, ela falava um monte de coisa. E assim, Letícia, quando você, por exemplo, saiu daquele primeiro relacionamento, né? Que você me disse que quando ele terminou contigo foi quando você percebeu o quanto de fato você gostava dele, né? E aí foi quando você também fez essa busca, digamos assim, né? Para viver talvez aquilo que você não tinha vivido. Mas aí também não foi saudável para você. E quando veio essa segunda pessoa para tua vida, você repetiu a mesma sensação do primeiro relacionamento, assim, de que você não estava nem aí? Ou você já no segundo relacionamento você começou a gostar e aí quando você percebeu que estava gostando, você resolveu sair? Eu acho que eu não me permiti, eu acho, a chegar a gostar dele. Por isso que eu já, de um jeito de sair fora. Uhum. Eu tenho dificuldade de me relacionar. Se chegar alguém, a pessoa fala assim, eu tô gostando de você, aí eu já acho que é mentira. Tipo assim, impossível alguém gostar de alguém assim. Tipo, esse ficante já não me dá muita atenção, não me dá muito carinho, essas coisas, e aí eu quero. Porque é como se o padrão de não ser bem tratada ou o padrão de não ser acolhida e não se sentir amada, ele fosse conhecido. E aí, quando vem uma pessoa que te envolve, que te ajuda, que demonstra realmente sentimento, você já se coloca para trás na defensiva. E isso você percebeu no primeiro relacionamento. Sim, E como que foi para você hoje, né? Que idade você tem hoje, Letícia? 31. 31. Tá, hoje com 31 anos, né? Depois de tantas vivências, digamos assim, qual que foi a consequência do teu pai não ter estado na tua vida? Eu acho que eu sinto muita falta. Eu consigo lembrar assim um pouquinho de tipo assim, quando eu ainda era menininha, quando eu estivesse com minha mãe, aí sempre alguém falava assim, o pai dela faleceu, ela não tem pai. Eu não consigo Uhum, explicar, mas toda vez que alguém falava isso, eu sei que eu te sentia, tipo assim, como se, ai, coitada de mim.
tenha dó de mim, não tenho pai. Como se você quisesse realmente esse olhar de dó e pena das pessoas. É, E agora, quando você não tem namorado, então, né? Ou quando você não tem relacionamento, é como se você tivesse nesse mesmo movimento, assim? não. Tipo assim, quando eu tô sozinha, tá tudo bem, entendeu? Mas, tipo, eu quero ter um relacionamento. Se não tiver, também tá tudo bem. Mas aí eu não Uhum, sinto do jeito que você falou, né? Mas eu acho entendi. que eu percebi já, tipo assim, quando eu tô com alguém e, igual eu te falei, sou muito com tempo, meio assim, aquela atenção, carinho, e quando a pessoa não dá, parece que eu sinto essa mesma sensação que eu te falei quando eles falavam, ela não tem pai, entendeu? É porque é a criança que fica magoada porque não tem atenção, né? É. Letícia, assim, ó, em 3 meses, a figura masculina de referência da tua vida, ela passou a não existir mais aqui. E quando ela passou a não existir mais aqui, em você abriu um espaço, como se fosse um vazio. Você assim chamou de falta, né? Eu senti muita falta. E junto com essa saída, digamos assim, antecipada dessa figura masculina da tua vida, veio também uma ameaça, de certa forma, né? Que pela situação financeira da tua mãe, por ter 3 meninas, as pessoas, claro que do melhor coração, elas quiseram, né? Quem sabe você deixa eu cuidar dessa, deixa eu cuidar daquela. Aquela referência de família ficou ameaçada. Não aconteceu de fato, mas é como se para você, a sensação que eu tenho é que o teu sistema ficou sempre com esse gatilho. Tipo, tá, mas será que a mãe vai conseguir ficar com a gente? Ou ela vai ter que escolher quem que vai ficar e quem que vai sair? O vô e a avó, eles fizeram um papel importante, mas eu sinto que eles não fizeram um papel de afeto. Porque quando você me fala dos teus avós, você não me fala assim, porque lá na casa da avó era gostoso, porque eu gostava disso, porque eu gostava daquilo. A tua fala foi, eu não me lembro muito da minha infância. Quando vem essa referência do eu não me lembro muito da infância, o significado é que foram momentos mais difíceis, emocionalmente mais pesados. E aí o nosso cérebro, né, o racional pelo menos, ele fica o tempo inteiro querendo nos defender. Ele quer evitar dor, evitar sofrimento, evitar desconforto. Então é mais fácil para você não lembrar da tua infância e daquela falta, porque a única referência que você tem de memória é as pessoas dizendo, nossa, ela não tem pai, como se você o tempo todo quisesse esse olhar de acolhimento, né? Mas de verdade, no fundo, você gostaria que alguém te amasse, que alguém te acolhesse. Por quê? Vô e vó fizeram o papel de nutrir, no sentido de comida, banho, casa, né? Essa coisa que eu digo que é processual. E aí a mãe querida, me parece que estava muito ocupada, trabalhando para sustentar vocês. Esse alimento afetivo acaba que na tua infância você não teve. E a referência de casal, vô e vó, briga. Aí referência de casal, mãe e padrasto, briga, desconfiança. A desconfiança da tua mãe, ela repete aquele padrão que você sentiu quando o teu pai não estava mais. Existe uma memória de abandono, uma memória de falta, especificamente da figura masculina. E aí depois veio esse sentimento todo de insegurança. Será que eu posso confiar na minha mãe? Só que aí quando a tua mãe vai para um relacionamento que teoricamente ela se sentiria segura, que teoricamente ela daria essa segurança para vocês também, ela é muito insegura e fica cobrando coisas do teu padrasto que, certo ou não, reforçou de novo aquele padrão de insegurança. Do tipo, nossa, agora eu tenho uma família, padrasto, mãe e as irmãs. Mas cada vez que ele saía e voltava, encontrava aquele risco. Tá, mas será que a mãe vai continuar?
Será que eles vão terminar? Aí quando você entra num relacionamento, primeiro você não quer entrar, porque você tem medo de passar por aquela mesma sensação que você passou lá com teu pai. Então como é que eu vou gostar, confiar em alguma figura masculina se eu não tenho garantia de que ele não vai me abandonar exatamente do jeito que meu pai fez? Porque quando você me fala sobre como você sentiu o término do relacionamento que a tua irmã te contou, você disse assim, foi uma facada para mim, foi um choque. Nossa, é a segunda figura masculina que eu tô perdendo, mas esse não morreu, esse eu tenho que correr atrás, eu tenho que recuperar o tempo perdido. Só que aí ele já não tá mais disponível. Aí você entra na repetição de padrão da tua mãe e dos teus avós. Porque aí você aprendeu muito bem, né, com a tua mãe, esse padrão de insegurança realmente. Você sai de um relacionamento onde você escolhe o amor próprio e aí você, quando tem a oportunidade real de se envolver com outra pessoa, que não temos garantias, mas que parecia que realmente ia ser diferente. Então, quando você não se envolve, ou quando você não sente que o outro gosta de você, isso te deixa segura. Quando você percebe que o outro está gostando, você sabe que você pode gostar. E aí, quando você pode gostar, é o que você fez com aquele menino com 2 meses ali, né? Nossa, eu posso gostar dessa criatura. Ele é legal? Não, acho que tem que terminar de uma vez. Vamos lá para os que eu já conheço que me fazem sofrer. Mas o verdadeiro desafio é a sensação de não saber até quando você vai ter aquela figura do teu lado. Essa conexão que eu fui fazendo das situações, fez sentido esse quebra-cabeça para você? Fez. Você falou agora que como o ficante é meu, mas não é meu. É igual que você falou, tipo assim, quando ele começou a vir pra cá, ficar na minha casa, ficar mais aqui, aí eu já senti desconforto. Tipo assim, se tiver longe, tá tudo bem. Mas como tava um pouco mais perto, eu já senti esse desconforto. Então, assim, ó, Letícia, quando você me fala, né, dessa dificuldade de relacionamento, ou de se permitir ter um relacionamento, eu gostaria que você percebesse o que você aprendeu com o teu pai ter ficado com você só 3 meses de vida. Até difícil de responder. Uhum. Eu nem consigo. E você entende por que é difícil? Não consigo. Porque você tá na dor ainda, né? Como se você ainda quisesse que a tua vida tivesse sido diferente, né? Então, assim, se você for olhar, você ainda tá olhando para essa falta. Porque quando você olha para o teu passado, tem o desafio de olhar para a fibra que a tua mãe teve, para o cuidado, talvez, que o vô e a avó tiveram, né? Eu tenho a sensação, Letícia, que você ainda está nesse movimento de sempre ficar naquele papel da coitadinha, sabe? E quando você assume esse papel da vítima, você sempre vai precisar de alguém que reforce tudo aquilo que você foi vivendo lá no passado, né? Então, essa sensação de não ser merecedora, e aí você fica sempre olhando para a falta, ela acaba reproduzindo muita falta no teu presente. Porque daí você acaba atraindo pessoas que não te respeitam ou não te dão segurança suficiente. E quando você encontra alguém que te dá segurança, ou que realmente sente por você, teu sistema entra em choque. Infelizmente, não é saudável, mas é uma coisa que muitas pessoas sentem. Essas feridas que estão abertas lá no passado, elas vão sangrando nas relações do presente. Se você olhasse para aquela menina, Letícia, que as pessoas dizem, nossa, ela não tem pai. O que você hoje sente, assim, que ela poderia sentir diferente a partir desse momento, né? Desse entendimento de que a Letícia adulta, ela pode ter um relacionamento. E ela pode ter um relacionamento diferente do relacionamento da avó,
no relacionamento da mãe, porque a menininha não teve pai presente, mas ela teve, e você tem o teu pai aqui em você o tempo todo. E a tua mãe, ela se desenvolveu muito depois do falecimento do teu pai. E essa mulher de fibra, essa mulher que manda, como você falou hoje, ela também te ensinou a ser. Porque você não seria a pessoa que você é hoje se você também não tivesse aprendido a lidar com os processos da tua mãe, né? Que, minha mãe era muito nervosa, de repente ela saiu falando tudo, né? Então, esse falar tudo da tua mãe também te fortaleceu para você conseguir lidar com as situações difíceis, digamos assim, da tua vida. Entendendo tudo isso e entendendo, acima de tudo, Letícia, que houve um homem na vida, pelo menos, que foi teu primeiro namorado, que te amou verdadeiramente. Eu sei que existe um padrão de culpa aí, então precisa trabalhar esse auto-perdão. Você não sabia fazer diferente. Então, pelo menos aquele homem, até agora, né? Pelo menos aquele homem te amou verdadeiramente do jeitinho que você é. Só que chegou um momento que ele cansou. E o cansar dele foi uma bênção para você. Porque se você não tivesse levado aquela facada, né, do término, você não estaria olhando para você, você talvez não teria tido coragem de entrar nessa live para conversar comigo. Que agora você entendeu que existem relacionamentos que podem ser saudáveis. Quando eu fui falando sobre essa menininha, você sente que qual que seria a melhor sensação para aquela menininha quando alguém dissesse: e ela não teve pai, o pai dela morreu. Que ela foi amada, que ela é amada, que ela teve o carinho do pai. Pelo tempo suficiente para ser referência, né? Sim. E se você pudesse acolher aquela menininha, o que você falaria com ela? Que ela é incrível, que ela é amada sim, que ela é especial, que ela é capaz, que ela é perfeita do jeito que ela é. E desde esse sentir, Letícia, você se autoriza a fazer um combinado com aquela menininha de que agora quem cuida dela é você? Sim. Mas existia um propósito maior para ela estar aqui, entre aspas, sozinha. Porque não é exatamente sozinha, né? Só que aquela menininha, ela precisa do teu abraço. Como que você está se sentindo agora, Letícia? Me sentindo bem. Aliviada. Vamos supor que você tivesse a oportunidade, que a gente voltasse um pouquinho no tempo e você estivesse conhecendo aquele menino que você ficou 2 meses junto. Você sente que você poderia fazer diferente? Sim. Se pudesse fazer diferente, como você faria? Eu me daria a oportunidade de poder sentir, poder me envolver. Porque a gente não tem segurança, né? Relacionamento é igual a risco, mas é um risco que pessoas dispostas e disponíveis escolhem acolher. É sobre isso, é sobre se autorizar. Acho que essa é a grande palavra, a palavra-chave aí do teu processo, né? Você poder se autorizar a sentir, porque estamos aqui todos em aprendizado. Linda, muita gratidão por abrir teu coração, por compartilhar tua história. Sim. Beijo grande no teu coração. Já. Fique bem. Obrigada, tá?